Imagine uma terra banhada pelo sol do Mediterrâneo, onde o mar beija a costa e as colinas se estendem em um abraço verdejante. É aqui, neste cenário de beleza natural e promessa, que uma das civilizações mais influentes da história humana deu seus primeiros passos. Mas como uma modesta aldeia à beira de um rio se tornou o centro de um império que moldaria o mundo ocidental para sempre, a resposta não está apenas em batalhas e leis, mas nas histórias que seus fundadores contavam a si mesmos, lendas que entrelaçavam o divino com o humano, o destino com a ambição. Estamos prestes a desvendar as origens de Roma, um fascinante mosaico de mito e realidade, de heróis e deuses, de povos e de poder. Muitas vezes, quando pensamos em Roma, visualizamos legiões marchando, senadores debatendo e um império vasto e organizado. Mas antes de tudo isso, havia uma necessidade profunda de identidade, uma busca por um passado glorioso que pudesse justificar sua ascensão e legitimar seu domínio. Os romanos, com sua inteligência aguçada e sua habilidade ímpar de assimilar e adaptar, não criaram seu passado do nada. Eles o buscaram, o moldaram e, acima de tudo, o contaram. E a narrativa mais poderosa, aquela que ressoou através dos séculos, começou com um fugitivo troiano. Pense em Troia, a cidade lendária, sitiada e em chamas, um espetáculo de destruição e desespero. No meio desse caos, surge um homem, Enéas, não um simples soldado, mas um príncipe, filho da deusa Vênus, destinado a carregar consigo não apenas a sua vida, mas o futuro de seu povo. Sua fuga de uma cidade em ruínas não é apenas uma fuga física, é a transmigração de uma cultura, de uma linhagem divina, em busca de uma nova terra prometida. Imagine Enéas, carregando seu pai idoso nos ombros, guiando seu filho pela mão, enquanto as chamas de Troia iluminam seu caminho para o desconhecido. Essa imagem é o primeiro tijolo na fundação da identidade romana, uma conexão direta com um passado heróico e uma garantia de destino. A jornada de Enéas não foi um simples passeio. Foi uma odisseia tortuosa através do Mediterrâneo, marcada por provações, encontros com deuses imortais e uma busca incessante por um lugar para se estabelecer. O destino o guiou para as costas da Península Itálica, uma terra habitada por povos diversos, com suas próprias tradições e crenças. Foi ali, entre os latinos, que Enéas plantou as sementes de uma nova civilização, uma que, segundo a lenda, herdaria a grandeza de Troia e se tornaria algo ainda maior. Essa narrativa de herança e destino, de um povo escolhido por deuses para fundar uma nova era, seria o alicerce sobre o qual Roma construiria sua autopercepção e sua ambição expansionista. Mas a história da fundação de Roma não se resume a um único herói. Ela mergulha em uma mitologia ainda mais visceral e poderosa, uma que fala de abandono, sobrevivência e um laço fraternal inquebrantável, temperado pelo conflito. É a história de Rômulo e Remo, os gêmeos cujos nomes se tornariam sinônimos da própria cidade. Essa narrativa, embora envolta em lendas, nos fala de origens humildes, de um começo marcado pela incerteza e pela força bruta, elementos que, de alguma forma, parecem refletir a própria natureza indomável de Roma. A forma como essa história é contada, com seus elementos de tragédia e triunfo, revela muito sobre os valores que os romanos prezavam: coragem, determinação e, talvez acima de tudo, a capacidade de superar adversidades extremas. Ainda que a história de Enéas ofereça uma conexão com o mundo grego e uma aura de antiguidade respeitável, é a saga de Rômulo e Remo que realmente captura a essência da fundação de Roma em seu solo nativo. Ao explorarmos essas narrativas, não estamos apenas revisitando contos antigos. Estamos desvendando os códigos culturais, as crenças e as aspirações de um povo que, desde o seu nascimento, se via como destinado à grandeza. A forma como essa mitologia se entrelaça com a realidade arqueológica e histórica nos permite compreender não apenas como Roma foi fundada, mas por que ela se tornou o que se tornou. É uma jornada no tempo, nas origens de uma civilização que, mesmo após milênios, continua a influenciar nosso mundo. A fundação de Roma, como a conhecemos, é um complexo entrelaçamento de lendas épicas e influências culturais tangíveis.
A narrativa mais celebrada, a dos gêmeos Rômulo e Remo, é um pilar da mitologia romana. Um conto que explica não apenas o nome da cidade, mas também sua origem e seu destino. A lenda conta que Rômulo e Remo eram filhos de Reia Sílvia, uma virgem vestal, e do deus Marte, o que lhes conferia uma linhagem divina e um destino grandioso, mas também perigoso. Exilados e abandonados em uma cesta nas águas turbulentas do rio Tibre, destino que parecia selar seu fim, os gêmeos foram milagrosamente salvos e amamentados por uma loba, a Luperca. Essa imagem icônica, a loba amamentando os bebês, tornou-se um símbolo poderoso de Roma. A força selvagem e a proteção maternal que nutriam a cidade em seus primórdios. Após serem encontrados e criados por um pastor, Faustulo, Rômulo e Remo cresceram fortes e corajosos, eventualmente descobrindo sua verdadeira origem. Movidos pelo desejo de fundar uma nova cidade em um local que lhes parecia propício, surgiu um conflito. A disputa sobre qual colina seria a sede da nova metrópole e, crucialmente, quem seria o seu líder, levou a um desfecho trágico. Rômulo, após um sinal divino favorável, interpretado de forma diferente por cada irmão, matou Remo em um acesso de fúria ou em defesa de sua autoridade recém-adquirida. Assim, em 753 a.C., segundo a tradição, Rômulo traçou o sulco sagrado que delimitava as muralhas de Roma, tornando-se seu primeiro rei e dando seu nome à cidade que ele fundou. O simbolismo por trás dessa narrativa é multifacetado e profundamente enraizado na psique romana. A origem divina, ligada a Marte, conferia a Roma uma aura de poder militar e de destino guerreiro. A figura da loba não era apenas um símbolo de nutrição, mas também de resiliência e da capacidade de sobreviver e prosperar em meio à natureza indomável e aos perigos. O fratricídio, embora sombrio, pode ter sido interpretado como um sacrifício necessário para a unidade e a fundação de um novo poder. Um prenúncio da brutalidade e da determinação que Roma demonstraria em sua expansão. Essa história explicava a força, a audácia e a própria existência de Roma, a partir de um ponto de origem claro e carregado de significado, fornecendo uma identidade coletiva poderosa para seus primeiros habitantes. Enquanto a lenda de Rômulo e Remo narrava a fundação mítica, a realidade histórica aponta para um processo mais gradual e complexo de formação urbana, influenciado por diversos povos que habitavam a região do Lácio. Imagine o cenário. Uma paisagem pontilhada de aldeias dispersas, comunidades agrícolas e pastoris que compartilhavam uma língua e costumes semelhantes, mas que eram distintas em suas organizações. Esses eram os povos do Lácio, um conjunto de tribos latinas que, aos poucos, começaram a se agrupar e a desenvolver centros urbanos. A localização estratégica de Roma, às margens do Tibre e próxima a rotas comerciais importantes, facilitou a interação e a fusão de diferentes grupos. Entre esses povos, os etruscos exerciam uma influência particularmente significativa. Localizados ao norte de Roma, os etruscos eram uma civilização avançada, com conhecimentos em engenharia, arquitetura, metalurgia, arte e organização política. A sua influência em Roma é visível em muitos aspectos dos primeiros anos da cidade. A adoção de certos rituais religiosos, a organização do exército, a construção de edifícios públicos e, notavelmente, a própria estrutura da monarquia primitiva. Acredita-se que os últimos reis de Roma foram de origem etrusca, o que demonstra a profundidade dessa interação. Os etruscos introduziram em Roma técnicas de drenagem e construção que permitiram o desenvolvimento urbano em áreas antes pantanosas, além de elementos do seu alfabeto e de sua religião. Outro grupo com quem Roma teve relações complexas foram os sabinos, um povo vizinho com quem os romanos travaram tanto conflitos quanto alianças. A famosa lenda do rapto das Sabinas ilustra a necessidade inicial de Roma por uma população feminina, essencial para a sua continuidade. Esse episódio, onde os homens romanos sequestraram as mulheres sabinas durante um festival, levou a uma guerra, mas eventualmente resultou em uma pacificação e integração, com os sabinos se tornando parte da comunidade romana. Essas interações, tanto de conflito quanto de assimilação, foram cruciais na formação da identidade romana, moldando suas instituições, sua cultura e sua estrutura social.
O período inicial de Roma foi marcado pela monarquia, com uma sucessão de 7 reis, muitos dos quais envoltos em lendas, mas que representam a transição de um agrupamento tribal para uma entidade política mais organizada. Reis como Rômulo, Numa Pompílio, associado à organização religiosa e ao calendário, Túlio Hostílio, o guerreiro, e Tarquínio Prisco, o etrusco, são figuras que, em meio aos mitos, refletem o desenvolvimento de instituições como o Senado, as Assembleias Populares e os primeiros códigos legais. Essas instituições primitivas, mesmo que rudimentares, lançaram as bases para a futura república. A monarquia, inicialmente um sistema de liderança forte e centralizado, eventualmente entrou em crise, culminando na deposição do último rei, Tarquínio, o Soberbo, um tirano cuja crueldade teria levado à revolta e ao estabelecimento de um novo regime. A queda da monarquia, em 509 a.C., marcou um ponto de inflexão monumental na história de Roma. O fim do governo de um único homem, visto como arbitrário e opressor, abriu caminho para a fundação da República Romana. Essa transição não foi apenas uma mudança de regime, foi uma revolução política que estabeleceu um novo sistema de governo, baseado em magistraturas eleitas, no poder do Senado e nas assembleias do povo. A República, com seus cônsules, pretores e outros oficiais, representou um esforço para distribuir o poder e evitar a tirania, embora inicialmente o acesso às posições de liderança fosse restrito aos patrícios, à aristocracia romana. As instituições que surgiram durante o período monárquico, como o Senado, composto pelos anciãos e líderes de família, os patres, e as assembleias, onde os cidadãos se reuniam para votar leis e eleger líderes, foram adaptadas e refinadas para servir à nova estrutura republicana. O Senado, em particular, tornou-se o órgão mais influente da República, guiando a política externa, as finanças e a legislação. As lutas entre patrícios e plebeus, as classes mais baixas de cidadãos, foram uma característica definidora do período republicano inicial, levando a concessões importantes, como a criação dos tribunos da plebe, que tinham o poder de vetar leis que prejudicassem o povo comum. A queda da monarquia não significou o fim dos conflitos, mas sim o início de novas dinâmicas políticas e sociais. Roma, agora uma república, enfrentou desafios tanto internos, nas tensões entre as classes sociais, quanto externos, com as guerras contra seus vizinhos latinos, etruscos, sabinos e outros povos da Península Itálica. A capacidade de Roma de adaptar suas instituições, de incorporar novos cidadãos e de aprender com seus adversários foi fundamental para sua sobrevivência e eventual expansão. A República Romana, com suas complexas engrenagens de poder e sua constante negociação entre diferentes facções, provou ser um sistema robusto e resiliente, capaz de liderar Roma em seu caminho para se tornar a potência dominante do Mediterrâneo. A fundação de Roma, entrelaçada com as epopeias de Enéas e a saga de Rômulo e Remo, e moldada pelas realidades da interação com povos como os etruscos e sabinos, lançou as bases para uma civilização que transformaria o mundo. As origens de Roma não são apenas uma história sobre a criação de uma cidade. São uma lição sobre a construção de uma identidade, sobre a fusão de culturas e sobre a capacidade de um povo de forjar seu destino através da ambição, da resiliência e de uma mitologia poderosa que inspirava e unia. A transição da monarquia para a república, com suas lutas internas e sua busca por um governo mais justo e estável, demonstrou a habilidade romana de adaptar e evoluir, características que seriam essenciais para sua ascensão. A herança de Roma, transmitida através de suas leis, sua língua, sua arquitetura, sua filosofia e suas instituições políticas, ecoa profundamente em nossa sociedade contemporânea. Os conceitos de cidadania, de república, de direito e de governo representativo têm suas raízes firmemente plantadas no solo da antiga Roma. Mesmo as nossas cidades, com suas estruturas urbanas e suas redes de infraestrutura, carregam a marca indelével da engenhosidade romana. As lendas que contavam sobre suas origens não eram meros entretenimentos, eram ferramentas para forjar um senso de pertencimento, de propósito e de um destino compartilhado.
Elas ensinavam sobre coragem diante da adversidade, sobre a importância da lei e da ordem, e sobre a glória de servir a um ideal maior do que o indivíduo. O que podemos aprender com essas origens? Talvez a mais importante lição seja sobre a força das narrativas na construção de sociedades. Roma prosperou porque acreditava em si mesma, em seu passado glorioso e em seu futuro promissor. Narrativas que eram ativamente cultivadas e transmitidas. Aprender sobre as origens de Roma é, em essência, aprender sobre a própria natureza da civilização e sobre como os mitos e as histórias, quando unidos à ação e à organização, podem dar origem a impérios e deixar um legado que perdura por milênios. A história de Roma nos lembra que o futuro é construído sobre as fundações do passado e que a maneira como contamos a nossa própria história molda quem nos tornamos. A consolidação do poder em Roma, após a queda da monarquia, não foi um processo linear, mas sim uma intrincada dança de conquistas militares, engenhosidade diplomática e adaptação política. A jovem república, ainda precária em sua estrutura e cercada por vizinhos hostis, precisava garantir sua sobrevivência e expandir sua influência para prosperar. Esse período inicial viu a emergência de estratégias militares inovadoras e a formação de um exército cívico que se tornaria a espinha dorsal do poder romano. Imagine as legiões, inicialmente compostas por cidadãos soldados que cultivavam suas terras durante o tempo de paz e empunhavam as armas em tempos de guerra, marchando em formação disciplinada por terras desconhecidas. A ACIS, a formação básica da infantaria romana, era uma demonstração de coesão e força, onde cada homem dependia do seu companheiro ao lado. Além da força bruta, a diplomacia e a capacidade de absorver e integrar povos conquistados foram cruciais. Roma não se limitava a derrotar seus inimigos. Ela os incorporava à sua própria estrutura, oferecendo diferentes graus de cidadania, alianças ou status de aliados. Esse sistema de foedera e alianças permitiu a Roma mobilizar recursos humanos e materiais vastos, transformando seus oponentes em parceiros e, eventualmente, em parte integrante do que viria a ser o Estado romano. Pense, por exemplo, na forma como Roma lidou com as cidades vizinhas do Lácio, oferecendo tratados de proteção mútua e, gradualmente, estendendo sua própria jurisdição e influência, mas também garantindo que essas comunidades tivessem um interesse na estabilidade romana. Um aspecto fundamental para essa expansão foi o desenvolvimento de uma consciência jurídica e administrativa. A necessidade de governar um território cada vez maior e uma população diversificada impulsionou a criação de leis e instituições mais complexas. A Lei das 12 Tábuas, promulgada em meados do século V a.C., representou um marco na codificação do direito romano, tornando as leis acessíveis a todos os cidadãos e estabelecendo um precedente para a justiça e a igualdade perante a lei, embora as tensões entre patrícios e plebeus continuassem a moldar a evolução dessas leis. Essa sistematização jurídica não era apenas um exercício intelectual, era uma ferramenta de governança que permitia a Roma gerenciar suas complexas relações internas e externas, definindo direitos, deveres e obrigações. Outro elemento que merece destaque é a engenhosidade em infraestrutura. Para sustentar sua crescente população e seus exércitos em movimento, Roma investiu pesadamente na construção de estradas, aquedutos e obras públicas. As famosas estradas romanas, como a Via Ápia, não eram apenas caminhos para o comércio e a movimentação de tropas. Eram símbolos do alcance e da capacidade organizadora de Roma, conectando a metrópole a seus territórios mais distantes e facilitando a comunicação e o controle. Essa capacidade de projetar e executar obras de grande escala demonstrava não apenas poderio técnico, mas também uma visão de longo prazo para a consolidação do seu domínio. É importante notar que essa consolidação não ocorreu sem desafios internos significativos. As lutas entre as classes sociais, especialmente entre os patrícios e os plebeus, foram uma constante. Os plebeus, que formavam a maior parte da força militar e econômica de Roma, exigiam maior participação política e igualdade de direitos. Essas lutas culminaram em momentos cruciais, como a secessão da plebe, que forçou os patrícios a fazer concessões importantes,
levando à criação de instituições como os Concilia Plebis e o cargo de tribuno da plebe, com o poder de veto sobre as decisões senatoriais que pudessem prejudicar o povo comum. Essa dinâmica de conflito e negociação foi essencial para a evolução da República, tornando-a mais inclusiva e, paradoxalmente, mais forte. Ao examinarmos esse período, é essencial compreender que a expansão e a consolidação de Roma foram um processo contínuo de adaptação e inovação. A República não nasceu pronta. Ela foi moldada pelas necessidades do momento, pelas pressões internas e pelas oportunidades externas. A capacidade de Roma de aprender com seus erros, de absorver influências estrangeiras e de criar um sistema legal e administrativo robusto permitiu que ela se transformasse de uma modesta cidade-estado em uma potência dominante, lançando as bases para o império que viria a ser. Agora considere como essa resiliência e essa capacidade de adaptação são qualidades que ressoam até os dias de hoje em qualquer empreendimento que busca crescimento e estabilidade. O período monárquico em Roma, embora envolto em lendas sobre seus 7 reis, foi fundamental para a formação das primeiras estruturas de poder e das instituições que posteriormente caracterizariam a República. A sucessão desses governantes, cada um associado a feitos específicos, reflete um processo de desenvolvimento social, militar e religioso. Rômulo, o fundador, não apenas estabeleceu a cidade, mas também organizou o Senado e as primeiras unidades militares, os centúrias. A figura de Numa Pompílio, o segundo rei, é crucial para a compreensão da influência da religião na vida romana primitiva. Ele é creditado com a organização do calendário romano, a instituição de colégios sacerdotais e a criação de rituais que buscavam harmonizar a vida cívica com a vontade divina. Essa fusão entre o sagrado e o secular desde cedo estabeleceu um padrão para a sociedade romana, onde a religião não era apenas um conjunto de crenças, mas um componente integral da ordem social e política. Em contrapartida, reis como Túlio Hostílio e Anco Márcio representam a expansão territorial e militar de Roma. Túlio Hostílio, o rei guerreiro, é lembrado pela destruição de Alba Longa, a cidade ancestral dos latinos, e pela incorporação de seus habitantes a Roma. Esse ato de conquista e assimilação demonstra uma estratégia clara de crescimento, onde a força militar era utilizada para subjugar rivais e aumentar a base de cidadãos e recursos de Roma. Anco Márcio, por sua vez, é associado à construção do primeiro porto em Ostia, indicando uma crescente importância do comércio marítimo e uma expansão para além das fronteiras terrestres imediatas. Essas ações militares e de desenvolvimento econômico, embora narradas de forma lendária, apontam para uma liderança que buscava ativamente consolidar e expandir o poder de Roma. A influência etrusca, notadamente durante o reinado dos reis Tarquínios, adicionou uma nova camada de sofisticação à organização romana. Tarquínio Prisco é frequentemente creditado com a introdução de elementos da cultura e arquitetura etruscas em Roma, como a construção do Circo Máximo e a adoção de insígnias de poder, como as faces, feixes de varas com um machado, símbolos que seriam herdados pela República. Ele também teria promovido obras de saneamento, como a Cloaca Máxima, um feito de engenharia que transformou o Fórum Romano, anteriormente uma área pantanosa, em um centro vibrante da vida cívica. Essa introdução de práticas e símbolos de uma civilização mais avançada demonstra a capacidade romana de absorver e adaptar o que era útil para seu próprio desenvolvimento. Ademais, o último rei, Tarquínio, o soberbo, personifica a decadência da monarquia. Sua tirania e o desrespeito às leis e tradições romanas culminaram em uma revolta liderada por figuras como Lúcio Júnior Bruto. A deposição de Tarquínio, marcada pela expulsão da família real e pela proibição de qualquer forma de monarquia em Roma, foi um evento cataclísmico que redefiniu o curso da história romana. Essa revolta não foi apenas uma reação à opressão, mas uma afirmação de um ideal de governança onde o poder deveria ser compartilhado e limitado, um conceito que seria a pedra angular da futura república. A transição para a república não foi um rompimento súbito, mas a consolidação de tendências e tensões que se desenvolveram durante o período monárquico, especialmente a crescente desconfiança em relação ao poder absoluto
e a valorização de um sistema mais representativo. A organização política inicial, embora monárquica, já apresentava elementos que prenunciavam a estrutura republicana. O Senado, composto pelos chefes das famílias mais proeminentes, o Patres, exercia um papel consultivo e, gradualmente, um poder de influência considerável, muitas vezes limitando a autoridade real. As assembleias populares, como os comitia curiata, permitiam a participação dos cidadãos em decisões importantes, como a declaração de guerra ou a aprovação de leis. Esses embriões institucionais, forjados sob a égide da monarquia, forneceram o arcabouço sobre o qual a nova ordem republicana seria construída, demonstrando que a transição foi mais uma evolução e uma radicalização de princípios já existentes do que um surgimento do nada. Com a queda da monarquia e o estabelecimento da república, Roma iniciou um novo capítulo de sua existência, um período de intensa transformação social e política. A expulsão dos reis, especialmente o tirânico Tarquínio, o soberbo, não foi apenas um ato de libertação, mas o catalisador para uma reestruturação fundamental do poder. A nova ordem visava impedir a concentração excessiva de autoridade nas mãos de um único indivíduo, distribuindo o poder entre magistrados eleitos anualmente e o Senado, composto pelas famílias mais influentes. Essa arquitetura política, embora inicialmente dominada pela aristocracia patrícia, continha em si as sementes de um sistema republicano que evoluiria ao longo dos séculos, adaptando-se às demandas e conflitos internos. Agora, consideremos a profunda cisão que se manifestou nesse período, a luta entre patrícios e plebeus. Os plebeus, a vasta maioria da população, que incluía artesãos, comerciantes e pequenos agricultores, embora fossem a força vital do exército e da economia, eram marginalizados politicamente. Eles não tinham acesso às terras públicas, estavam sujeitos a leis que não compreendiam completamente e eram frequentemente vítimas de credores patrícios, o que podia levar à escravidão por dívida. Essa desigualdade gritante alimentou um descontentamento latente que explodiu em uma série de conflitos conhecidos como a Luta das Ordens. A primeira grande manifestação desse descontentamento foi a secessão da plebe, ocorrida por volta de 494 a.C. Diante da opressão e da falta de representação, os plebeus simplesmente abandonaram a cidade, retirando-se para o Monte Sacro e ameaçando fundar uma nova Roma. Essa ação drástica, que privou a cidade de sua força de trabalho e militar, forçou os patrícios a negociar. O resultado foi a criação de uma nova magistratura, os tribunos da plebe. Esses oficiais, eleitos pelos plebeus e dotados de sacrossantidade, inviolabilidade física, tinham o poder de vetar qualquer ação de um magistrado ou do Senado que prejudicasse a plebe. Essa foi uma vitória monumental, um passo crucial na democratização do poder em Roma, estabelecendo um mecanismo para proteger os direitos dos cidadãos comuns. Além da criação dos tribunos da plebe, a luta plebeia também impulsionou a necessidade de leis escritas e acessíveis a todos. Antes disso, as leis eram costumeiras e interpretadas pelos patrícios, o que abria espaço para arbitrariedades. A pressão plebeia culminou na promulgação da Lei das 12 Tábuas, por volta de 450 a.C. Uma comissão de 10 homens, os decênviros, foi encarregada de codificar as leis, que foram gravadas em 12 placas de bronze e expostas publicamente no fórum. Embora a Lei das 12 Tábuas ainda refletisse algumas das desigualdades da época, sua publicidade e sua codificação representaram um avanço sem precedentes na transparência e na previsibilidade jurídica, estabelecendo um precedente para o desenvolvimento do direito romano, que se tornaria um dos legados mais duradouros da civilização. Outro aspecto crucial dessa fase republicana inicial foi a expansão territorial contínua e a gestão das relações com os povos vizinhos. Roma não era apenas um centro político, mas também um poder militar em ascensão. As guerras contra os volscos, os ecos e, mais tarde, contra cidades etruscas como Veios, foram essenciais para a consolidação do controle romano sobre a região do Lácio e além. Essas campanhas militares não apenas aumentavam o território romano, mas também serviam para forjar uma identidade comum entre os cidadãos, unindo-os contra inimigos externos.
A necessidade de sustentar essas guerras e administrar os territórios conquistados impulsionou o desenvolvimento de estruturas administrativas e de infraestrutura, como estradas e fortificações. Ademais, a forma como Roma lidava com seus aliados e as comunidades subjugadas era um fator distintivo. Em vez de simplesmente impor seu domínio, Roma muitas vezes oferecia tratados de aliança e diferentes graus de cidadania ou direitos. Essa política de inclusão gradual, embora muitas vezes motivada por pragmatismo militar e econômico, permitiu a Roma construir uma base de apoio ampla e diversificada, integrando gradualmente os povos da Península Itálica sob sua hegemonia. Essa estratégia de assimilação, em contraste com a exploração pura e simples, foi uma das chaves para a resiliência e o crescimento sustentado da República Romana, demonstrando uma notável capacidade de adaptação e de capitalização das diversidades regionais. Ao contemplarmos o percurso traçado, desde as brumas míticas que envolveram os primórdios de Roma, até as complexas engrenagens de sua organização republicana, percebemos um fio condutor ininterrupto. As narrativas fundadoras, com sua carga simbólica e sua busca por legitimidade divina e heróica, não foram meros adornos literários, mas sim os alicerces sobre os quais uma identidade coletiva robusta foi edificada. Essa capacidade de tecer um passado grandioso, conectando o efêmero ao eterno, permitiu que os primeiros romanos se vissem não como um povo acidental, mas como um destino em movimento, predestinado a moldar o mundo à sua volta. A força que emana dessas histórias primordiais ecoa na própria estrutura da cidade, em sua resiliência diante das adversidades e em sua audácia para projetar um futuro além das fronteiras imediatas. A influência dos povos que circundavam Roma, com suas próprias sabedorias e tecnologias, não foi um elemento de diluição, mas sim de enriquecimento e fortalecimento. A interação com culturas vizinhas, marcada tanto por conflitos quanto por intercâmbios frutíferos, atuou como um crisol, refinando as práticas romanas e expandindo seu repertório de conhecimentos. Seja na arquitetura que se erguia, na organização política que se aprimorava ou nos rituais que davam coesão à sociedade, a capacidade romana de assimilar e adaptar, de transformar influências externas em força interna, revelou-se um motor de desenvolvimento singular. Essa aptidão para a absorção, em vez da exclusão, foi um dos pilares que sustentaram a ascensão romana, permitindo-lhe germinar e florescer em um solo fértil, mas desafiador. Assim, ao chegarmos a este ponto de reflexão, é como se estivéssemos diante de uma tapeçaria vasta, cujos fios, inicialmente dispersos e singulares, agora se entrelaçam em um padrão coerente e poderoso. As lutas internas, a busca por justiça social, a codificação das leis e o estabelecimento de um sistema de governança que buscava equilibrar a autoridade com a representação, tudo isso converge para demonstrar a natureza evolutiva e adaptativa da sociedade romana. Essa jornada, que começou com um olhar para as lendas e as origens, nos leva a compreender a profunda interconexão entre mito e realidade, entre a ambição individual e o destino coletivo, e como esses elementos, operando em conjunto, pavimentaram o caminho para um legado duradouro que reverbera através dos séculos, moldando a própria essência do mundo em que vivemos. A saga de Roma, desde seus sussurros míticos nas margens do Tibre até a complexa maquinaria de sua república, é uma poderosa lição sobre a própria natureza da civilização. Não se trata apenas da edificação de um império, mas da intrincada arte de forjar uma identidade, de tecer um destino a partir de fios de crença, de ambição e de adaptação. As origens de Roma, imersas em narrativas de deuses e heróis, revelam que a fundação de uma nação não é apenas um ato geográfico ou político, mas, fundamentalmente, um ato de imaginação coletiva. Essa capacidade de criar e acreditar em uma origem gloriosa, de vincular o presente a um passado épico, deu à jovem Roma a força e a coesão necessárias para superar os desafios que se apresentariam. O que ressoa em nós ao revisitarmos esses primórdios é a profunda interconexão entre o mito e a realidade. As lendas de Enéas, o troiano exilado, e de Rômulo e Remo, os gêmeos amamentados pela loba, não são meros contos para entretenimento.
São os pilares sobre os quais a autopercepção romana foi construída, fornecendo um senso de propósito, uma linhagem divina e uma justificativa para sua ascensão. Da mesma forma, a influência palpável de povos como os etruscos e sabinos expressa em sua arquitetura, em suas leis e em suas práticas religiosas, demonstra que o crescimento de Roma foi um processo de absorção e síntese cultural, não de isolamento. A República, nascida das cinzas da monarquia, consolidou essa capacidade de adaptação, transformando as lutas sociais em avanços institucionais e as conquistas militares em alianças estratégicas. A verdadeira força de Roma, portanto, não reside apenas em suas legiões invencíveis ou em seus edifícios monumentais, mas em sua extraordinária capacidade de integrar, adaptar e, acima de tudo, de narrar a si mesma. A história de Roma é um testemunho da maneira como as narrativas moldam a realidade, como a crença em um destino comum pode mobilizar um povo a alcançar o aparentemente impossível. As lições extraídas dessas origens são atemporais. A importância da identidade, o poder da adaptação cultural e a necessidade de instituições que equilibrem ordem e justiça. Ao compreendermos o legado de Roma, somos convidados a refletir sobre as narrativas que moldam nossas próprias vidas e sociedades, e a reconhecer que a construção de um futuro duradouro começa com a forma como contamos nossa própria história. A prática da compreensão e da adaptação, herdada desses antigos romanos, é um convite para que, hoje, possamos forjar nossos próprios destinos com a mesma sabedoria e resiliência que eles demonstraram em seus primórdios.